4 pessoas morreram e 12 ficaram gravemente feridas em um acidente nesta madrugada envolvendo um ônibus da Unesul na BR-163 em São José do Cedro, no oeste de Santa Catarina. O ônibus partiu de linha Barracão, no Paraná, e tinha como destino final Santa Rosa. Os feridos foram levados para os hospitais de São José do Cedro e São Miguel do Oeste. A Prefeitura de Porto Alegre e o Estado terão que reduzir o valor solicitado ao governo federal se quiserem tornar realidade o metrô da capital. Vamos até Brasília conversar com a repórter Maíra Gato. Maíra, esse foi o resultado da reunião de ontem. Bom dia. Bom dia, Paula. É isso mesmo. O orçamento previsto para 6 regiões metropolitanas é de 18 bilhões de reais, mas os projetos apresentados até o momento já somam 26 bilhões de reais. Essas informações foram repassadas ontem ao prefeito José Fortunati, aqui em Brasília, em uma reunião com técnicos do Ministério do Planejamento. O custo total da obra é de 2 bilhões 468 milhões de reais. A Prefeitura pediu à União 1 bilhão e 580 milhões de reais. No entanto, a ordem é para que todas as prefeituras brasileiras reduzam o valor solicitado. Na prática, o governo federal, segundo as informações, não tem condições de dar o aporte total dos recursos que nós solicitamos. Nós havíamos solicitado 1 bilhão e 580 milhões de reais e por isso nós vamos rediscutir. Nós não estamos abrindo mão ainda de qualquer valor. Nós vamos discutir com o Estado, vamos discutir com o próprio governo federal, verificarmos a capacidade de cada um dos entes para formatarmos aí sim a modelagem final. Ainda durante a reunião fechada à imprensa no Ministério do Planejamento, o prefeito José Fortunati prometeu apresentar um novo estudo até sexta-feira. Os órgãos responsáveis por recalcular o projeto foram acionados já durante o encontro. Fazendo um estudo sobre a possibilidade de remodelar o financiamento de toda a obra, que é mais de 2 bilhões, reduzindo, evidentemente, portanto, a participação dos recursos do Orçamento Geral da União. Via onde? Via o investidor privado, via a Prefeitura e via o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Olha, em maio, ao apresentar ao governo federal um pedido que era inferior a 2 bilhões de reais, o prefeito José Fortunati recebeu certeza de que a obra da capital seria contemplada. Após esta reunião da terça-feira, já não se tem mais tanta certeza sobre essas promessas. E falando em custos, hoje cerca de 35 mil pessoas devem assistir os desfiles aí em Brasília pelo 7 de setembro. Maíra, quanto é que vai custar para o governo essa festa? Olha, o evento vai custar para o governo federal 900 mil reais, são 100 mil reais a mais do que no ano passado. A festa inicia às 9 horas, quando a presidente Dilma Rousseff faz um desfile a carro aberto pela esplanada dos ministérios. Após, ela sobe à tribuna de honra, onde então autoriza o desfile dos militares. Ao final acontece a tradicional apresentação da Esquadrilha da Fumaça. E esse ano, em paralelo aos festejos do 7 de setembro, vai ocorrer em Brasília uma marcha contra a corrupção. O movimento foi organizado em uma página de relacionamentos da internet e pode atrair mais de 20 mil pessoas à esplanada dos ministérios. Por hoje são essas informações aqui de Brasília, Luiz. Ok, obrigada, Maíra. Agora o nosso assunto é saúde. Mas olha só, uma determinação da Secretaria de Saúde de Juí exige a apresentação do título de eleitor aos usuários do SUS. O assunto causou polêmica na cidade e está sendo discutido no Ministério Público. Desde o início desse mês, a Secretaria de Saúde de Juí estabeleceu que consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade seriam feitos só com a apresentação do título de eleitor. Segundo o secretário de Saúde, essa seria a forma encontrada para comprovar que o paciente é realmente morador de Juí. De janeiro até junho desse ano, nós tivemos 90 mil procedimentos de média e alta complexidade aqui no município de Juí. E significa que é bem mais do que 1 por habitante. E esse número ele é muito alto. E isso é em função de muitas pessoas de outros municípios que vêm procurar esse atendimento aqui no município de Juí porque tem uma certa dificuldade de conseguir no seu município de origem. Essa exigência não valeria para casos de emergência e urgência. O assunto gerou polêmica na cidade e a discussão sobre a exigência do título de eleitor veio parar no Ministério Público. Segundo o promotor de justiça, exigir o título de eleitor não é uma forma adequada para fazer essa triagem. E ele garante que ninguém ficará sem atendimento até que tudo esteja definido. Nós vamos agora sentar e tentar achar uma forma adequada de ver a divisão do atendimento, mas não por meio da exibição do título de eleitor.
E Jader, o feriado hoje vai ser com um jogão, né? Aqui no Beira-Rio para os colorados, né? 4 da tarde, é feriado, tá todo mundo então disposto a ir para o estádio para ver o Inter renovado com reforços, jogadores importantes, titulares que estão retornando à equipe para enfrentar o América Mineiro, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro. O Inter com a obrigação, né, de ganhar para subir na tabela depois de 4 partidas sem vencer. Ele retornou ontem à noite e o primeiro gol com a amarelinha jamais será esquecido. A estreia também foi inesquecível, mas com certeza um jogo que a gente marca e o time consegue a vitória com um gol desse. Então é importante para mim, não só para mim, para o Inter também, está aumentando e melhorando. De volta à realidade do Brasileirão, o maior artilheiro da temporada com 35 gols em 43 jogos é esperado para o confronto de logo mais contra o América Mineiro. Será que Damião vai jogar? Com certeza, né? Estou um pouco cansado da viagem, com certeza, um pouco pesado, mas nada que tire Leandro Damião de jogo. O técnico Dorival Júnior depende dele para confirmar o time. Vamos ter primeiro tranquilidade, ouvi-lo e depois sim tomarmos uma posição. Caso ele esteja bem, ele vai jogar. Do contrário, nós vamos resguardá-lo aí para uma possibilidade no segundo tempo, sem problema algum. Com Leandro Damião e D'Alessandro, que volta depois de 3 partidas ausentes, o time quer acabar com o jejum de 4 jogos sem vitória. E, teoricamente, contra o lanterna do campeonato, é, no mínimo, obrigação. O D'Alessandro, um excepcional jogador, um jogador que está totalmente integrado à equipe, com certeza faz falta por tudo aquilo que representa. Mas por um lado o Inter tem o retorno do Damião, do D'Alessandro, vai ter o desfalque do capitão Bolívar, que ontem pediu para não ficar nem no banco de reservas. No momento que está acontecendo, eu acho que está um pouco demais, já passando pro lado pessoal, já nem chega a ser profissional a coisa, porque atrás do profissional que aqui está, tem um pai de família, tem pessoas envolvidas nisso, então eu acho que isso passou um pouco do limite. Então a minha conversa com o Dorival foi essa, de momento dar oportunidade para outro jogador, e eu vou continuar trabalhando. Passei para ele que jamais vou me omitir, vou continuar trabalhando e ajudando com a minha liderança aqui dentro, que todo mundo conhece. Então, como eu falei, vou estar à disposição do Internacional a partir do momento que ele achar que eu deva retornar, e era isso. E eu acho o fato de não querer ficar no banco é porque eu ficando fora eu posso poder trabalhar cada dia mais, mesmo sabendo que não precisa. Não deixa de ser um caso polêmico, né? Agora o Grêmio já está lá em Salvador, está curtindo esse alto astral, esse bom momento que o time conseguiu recuperar tudo isso para tentar superar o Bahia lá em Salvador. O jogo é amanhã. Aos poucos o ambiente está melhorando. Goleada do Campeonato Brasileiro, jogador convocado para a seleção. Pois é, o clima já é outro. Agradecer o sol. E para o tempo continuar bom, é preciso voltar a vencer fora de casa. Primeira parada, Salvador, Bahia. Previsão de jogo quente, ou Um jogo que vai ter muito toque de bola, porque o campo é bom, é grande. faz tempo. A última vitória longe do Olímpico foi na segunda rodada, a única até agora no Brasileirão. E eram outros tempos. Certamente depois que nós conseguirmos passar essa etapa, nós vamos querer outra, né? Se a gente conseguir a vitória fora, aí já tem que conseguir a vitória contra o São Paulo, porque daí já vai estar na zona do não sei o quê, na zona do disso, daquilo. E assim vai, né? Essa é a nossa rotina, né? Nada de rotina para Mário Fernandes. O lateral vai poder mostrar seu trabalho para Mano Menezes, vestindo a amarelinha da seleção pela primeira vez. Claro, eu fico bastante feliz, vou ser reconhecido por isso, então, mas tenho que ficar com o pé no chão para que isso continue aqui no Grêmio, ajudando também no Grêmio, e na seleção possa vir mais convocações. Independente do tempo que faça em Salvador, para Mário Fernandes, dias de sol claro estão por vir. Recomendo que tu mantenha o foco, né? Porque se tu vai para estudar, se tu vai para trabalhar, se tu vai para aprender a língua, que tu mantenha isso na tua cabeça para não se perder e se desvirtuar no que tu realmente for buscar no exterior. Escolher uma escola que tem uma proporção bem pequena de brasileiros, para você ficar imerso no idioma. Senão não adianta, você vai fazer turismo e não vai aprender o idioma. Então, só para você ter uma ideia, um mês de curso de inglês, que é o mais procurado. E um mês, normalmente, é o tempo que as pessoas têm para
tipo nas férias, então tem o tempo disponível. Um mês no Canadá, curso, acomodação, refeições, passagem aérea, fica em torno de R$5.000. Claro que não é barato, mas é muito mais possível de você se organizar, né? De repente, se você vai passar uma semana no Nordeste, você vai pagar próximo desse valor. Você vai ficar numa casa de família, ou numa casa com amigos, ou na verdade num hotel. Tem que saber que serviços ali estão inclusos. Está incluso a alimentação antes, para não ter surpresa lá. Por exemplo, você vai ficar com uma família, eu vou ficar em quarto individual ou em duplo? Vou dividir com um brasileiro ou com um estudante de outra nacionalidade? Por exemplo, tem família que inclui no custo semanal que você vai pagar a lavanderia. Tem família que não. Então o estudante às vezes chega lá, quem vai lavar minha roupa? Né? Então isso ele tem que saber antes. E daqui a pouco a gente dá mais dicas aí para quem quer fazer intercâmbio. Antes vamos falar de trânsito com Mauro Saraiva Júnior, que está no RBS Cop. E já um acidente aí, Mauro, em Porto Alegre. Bom dia. Bom dia, acidente na Baltazar de Oliveira Garcia. O motorista de um Gol com placas de Porto Alegre se deslocava do centro em direção ao bairro, perdeu o controle do veículo, caiu na pista central, bloqueando o corredor de ônibus e capotou. O veículo está no local, equipes da EPTC no trecho aguardam a chegada de um guincho para retirar o veículo acidentado. Mas esse não é o único acidente registrado agora na capital. Temos acidente na Doutor Flores, um carro bateu num container de lixo, e também na Freeway, chegada a Porto Alegre, próximo da Ponte do Guaíba, o motorista perdeu o controle do veículo e caiu no canteiro central. A gente volta em instantes com mais informações aqui do Céu do Rio Grande. Ok, e as mulheres sempre querem ter o corpo perfeito. E não adianta dizer você tá bem, você tá bonita, né? A gente sabe que não adianta mesmo, né, Carla? Se ela não se sentir assim, vai dar um jeitinho de melhorar. E depois de uma certa idade, né, por conta do metabolismo, que não está na mesma velocidade, e até com ginástica, com dieta, tem gordurinha que não sai de jeito nenhum, né? Principalmente naquela localização do abdômen, quadril. Pois é, e aí que entram as cirurgias plásticas. Hoje nós vamos falar sobre a lipoaspiração. Vai dizer que não dá vontade de comer tudo, ainda mais com esse tempo que anda fazendo, né? Chove dia sim, dia também, e o frio não vai embora. Então, algumas pessoas comem mais, engordam e abandonam a ginástica. Mas também é nessa época que muita gente resolve cuidar do corpo. A procura por cirurgias plásticas nos consultórios aumenta em até 50%. E uma das mais procuradas é a lipoaspiração. É que com o calor fica mais fácil usar a cinta que é necessária no pós-operatório. Sem falar que dá tempo de o resultado aparecer até o verão. É um procedimento muito tranquilo. Isso é feito geralmente com anestesia peridural ou uma anestesia geral, dependendo da prática de consultório de cada clínica. Mas é um procedimento que, quando bem indicado, como a gente já falou, o paciente retorna à vida normal em 2 dias. Ao normal, mas com outro formato. E para esse procedimento ter sucesso, o paciente deve usar a cinta por pelo menos 1 mês. A cinta serve para dar conforto. A cinta ela vai fazer com que aquela pele que foi descolada, ela fique aderida novamente. A cirurgia retira o excesso de gordura do corpo. Se faz um furinho pequeno, com uma cânulazinha fina, se tira o excesso de gordura, mas essa ideia de pequena cirurgia, justamente porque o pessoal às vezes sempre acha que cirurgia pequena porque o corte é pequeno. Não, a cirurgia é uma cirurgia de médio porte, porque nós vamos fazer por dentro todo um descolamento e uma retirada de gordura. Muitos procuram essa técnica para emagrecer, mas isso não acontece. E se a pessoa não se cuidar depois da cirurgia, levar uma vida saudável, vai engordar. O que a lipo faz é dar um novo contorno ao corpo. Nós temos milhões ou trilhões de células de gordura. A lipo, como outras cirurgias plásticas, infelizmente ou felizmente, o cirurgião não é um vestido da juventude. A lipoaspiração ela é indicada para o paciente que está próximo do peso ideal, mas que tem uma gordura localizada. Eu me casei com 20 anos e, como era o nosso planejado, eu resolvi ter 2 filhos, mas não era planejado engordar 31 quilos no primeiro filho. Também não estava nos planos de Daisy engordar 28 quilos na segunda gravidez. Ela emagreceu, perdeu 23 quilos, mas não foi o suficiente. Mas aí sempre fica aquela coisa, né, aquela gordurinha que tu não... Pode todo mundo falar, você tá ótima, você tá magra,
mas tu não se sente à vontade. Coisas de mulher. É preciso se gostar, estar se sentindo bem com o seu corpo para ser mais feliz. Mas antes de recorrer à cirurgia, faça uma dieta balanceada, exercícios físicos e dê ouvidos ao seu médico. Aquela história de mini lipo, lipo light, mini lipo, mini resultado. Lipo light, lipo resultado. Então, se nós queremos um resultado apropriado, essa cirurgia deve ser feita em um local apropriado, com anestesista, com suporte para o paciente e bem indicado. A lipo pode ser feita no culote, queixo, quadril, abdômen, na cintura, nas coxas e nos joelhos. Custa em média de 6 a 15 mil reais e dura cerca de 3 horas. A única contraindicação é para os pacientes obesos. Pessoas com problemas de saúde, como diabetes, hipertensão, por exemplo, podem fazer, mas devem estar se tratando e ter autorização do seu médico. Tem que ter o apoio da família, tu precisa de ajuda também até para o pós-operatório, quando você já é mãe, já tem filhos, tem todas as responsabilidades da casa, você ainda é uma profissional, eu sou uma profissional, minha profissão também é meio complicada para quem quer fazer cirurgia plástica, então sem a família é impossível, tem que ter o apoio. Parece que fez um exercício físico pesado, já estava um bom tempo sem fazer exercício, sabe quando dá aquela sensação dolorida? O resultado final da lipo pode ser visto em 6 meses. Para quem é imediatista, demora. Mas quem fez, garante que vale a pena. Olha só a felicidade da Daisy mostrando a nova barriguinha. A gente se sente bem, a gente fica mais feliz, você se sente melhor com os outros, fica menos desinibida também, porque a gente, né, acho que toda mulher ela procura, né, se sentir bem, se sentir bonita, não só pra gente também, mas a gente quer ser admirada. E amanhã a gente vai falar sobre uma técnica que pode retardar o envelhecimento. A gente faz um rápido intervalo, mas já volta. Em Porto Alegre agora faz 12 graus, só começa a aparecer. Agora são 7h14, a gente já volta.